E aí, pessoal, muitas informações, temos anúncios no Grêmio, novos reforços e temos demissões. O fim da transição? Será isso mesmo? Vamos falar sobre esse assunto. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil para você que está precisando viajar, comprar alguma coisa. Não deixe o FGTS lá parado no final de ano, sempre é importante aquele dinheiro extra. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil resolve tudo para você. Aqui na descrição do vídeo um link leva para o pessoal da Mais Ágil, ele analisa o seu caso e em 24 horas o seu dinheiro estará na sua conta. Isso mesmo, Mais Ágil resolve tudo de uma maneira muito rápida. Fale com eles. Gente, primeiro anúncios e depois o assunto demissões e o final ou o fim da transição e mudanças drásticas nas categorias de base. Isso mesmo. Eu começo com os anúncios, porque o Grêmio anunciou um novo integrante da comissão técnica, que muda um pouco o que se imaginava com relação ao que estava conversado no Grêmio. Marcelo Salles, 44 anos, é o novo auxiliar técnico do Grêmio. O profissional fará parte da comissão do técnico Renato, juntamente com Alexandre Mendes. Ou seja, Renato coloca mais um assistente técnico, Marcelo Salles, que trabalhou com ele no período do Flamengo. Né? Esteve lá por alguns meses, junto com o técnico Renato. O Grêmio colocou aqui que o profissional estava no Flamengo. A gente não sabe se ele saiu junto com o Renato ou se ele continuou. Ele que já tem uma história no futebol de longa data, trabalhou no futebol por muitos anos e principalmente com relação muito forte com o Flamengo. Então, Marcelo Salles, mais um integrante. Além deles, 3 jogadores devem ser anunciados oficialmente ainda hoje. Tá? Tô gravando esse vídeo perto das 16 horas. São eles Reinaldo, Bruno Uvini e Everton Galdino, que estarão na apresentação do Grêmio amanhã. Dos 6 jogadores que a gente falou, 4 já devem estar na apresentação amanhã. 2 a gente esperava que pudessem estar, os 2 jogadores, tanto o uruguaio contra o argentino, mas ainda as garantias, vocês lembram quando eu disse lá, vamos esperar as garantias, ainda não foi definido, pelo menos até hoje, perto do meio-dia, não haviam sido definidas as garantias para Cristaldo e Carbarro, mas existe sim, parece que é só uma linha mais burocrática, o Grêmio conseguiu resolver. Então, em cima dos anúncios, na comissão técnica, os anúncios dos jogadores, e o Grêmio amanhã já deve ter novidades importantes. O Grêmio que se apresenta amanhã é diferente dos outros anos, na arena do Grêmio, com um ritual, uma cerimônia mais forte, melhor do que foi as cadeirinhas de plástico do ano de 2022, aquela melancólica apresentação com várias cadeiras sem jogadores ali. Não se deram o cuidado nem de tirar aquelas cadeiras e colocar apenas as cadeiras para os jogadores que estavam presentes. Uma coisa muito mais melancólica para o Grêmio naquele momento. Então, esse é o ponto. Nós vamos ter novidades amanhã. Lembrando que Alberto Guerra falará em coletiva amanhã e nós vamos acompanhar aqui no canal, tá? Nós vamos acompanhar aqui no canal a coletiva de Alberto Guerra. Vamos tentar fazer um react aqui com o presidente do Grêmio na coletiva amanhã, por volta de 15 horas desta quinta-feira. Vamos falar agora da transição, porque corre a informação, o Grêmio fez uma série de demissões. O Grêmio demitiu o César Lopes, o treinador da transição, teria demitido também a estrutura profissional da base, né? O Francesco, por exemplo, também estaria na lista de demissões. Eu não consegui confirmar ainda, mas também parece que existe uma linha de demissões na base do Grêmio. O Grêmio fazendo reformulações importantes. E por que eu falo em modificação na transição e não em término? Porque Alberto Guerra nunca falou em terminar com a transição. Alberto Guerra, e eu estava há pouco até quando eu ouvi a notícia,
procurando as entrevistas na campanha e não encontrei nunca terminar com a transição. Eu sempre encontrei que ele tinha, inclusive ele cita o Roger, que ele participou do início da transição, ele acha que a transição se perdeu em determinado momento. Ele falou, por exemplo, em uma das entrevistas com o pessoal do Entre Linhas Tricolores, ele fala que a transição acabou inchando, que ela ficou longe do profissional, que ela não teve a ideia original de compor o departamento de futebol profissional. Ele fez críticas ao custo também, falando do Sub-23, falou em diminuir. O próprio Odorico também caminhava nessa linha de diminuir a idade, né, não trabalhar tanto com 23 anos, diminuir para os jogadores que estouraram a idade. Então, existe sim uma situação de mudança, mas nunca em terminar. Agora, por exemplo, as pessoas estão falando terminou a transição. Alberto Guerra vai se manifestar na coletiva sobre isso. Me parece diferente. Eu acho que o Grêmio vai incorporar o time de transição ao profissional. Trabalhar com 2 grupos dentro do profissional. Não vejo término da transição. Não vejo isso. Então, só para posicionar, vai terminar a transição. Alberto Guerra diz que queria muito e quer muitos jogadores que estouraram a idade, que participem desse trabalho e que eles não fiquem tanto tempo ali. Mas terminar é diferente. Aí terminar foi o que o Inter, por exemplo, fez. Terminou com o time sub-23, com o time de transição, e fez só um time sub-20, e terminou com essa relação aí de um novo treinador e tal. Eu quero ver qual é a modificação. E eu tô indo apenas pelo que disse Alberto Guerra. Eu acho que a gente está antecipando um pouco esse término. Eu acho que está antecipando, mas enfim, a leitura das pessoas é essa. Tem gente que inclusive acha que Alberto Guerra disse que terminaria com a transição. Eu acho que ele quer modificar a transição, incorporar o departamento profissional, fazer um trabalho ali de encaminhamento desses jogadores que estouraram a idade. No caso, a última idade de base é o sub-20, que está lá em Eldorado, e ali tu trabalhar incorporado ao departamento profissional, mesmo que ele tenha uma crítica ali dizendo que o CT tem apenas 2 campos, isso prejudica o trabalho e tal. Tem uma série de situações ali que a gente precisa compor. Mas o fato é que demitiu muitas pessoas, está fazendo uma modificação importante e, em tese, a comissão técnica do time de transição está fora. Isso está fora. César Lopes foi demitido do Grêmio. Ele que tem serviços prestados ao Grêmio há muito tempo. Então, existe aí alguma coisa, alguma modificação importante, só que entre demitir, modificar e encerrar tem um grande caminho. E eu vou esperar amanhã, por exemplo, a manifestação de Alberto Guerra sobre isso. Sobre isso. Talvez seja encerramento? Talvez seja. Eu não estou aqui querendo nem dizer, eu só estou querendo não antecipar, porque essa informação é uma informação que a gente precisa tentar compor, e principalmente, tem muitos jogadores que estouraram a idade, muitos jogadores que têm contrato com o Grêmio. Pegar aí, Pedro Lucas, que está ali, Vini Paulista. Qual é o caminho desses jogadores? Encerramento dos contratos, rescisões, empréstimos até o fim dos contratos, colocação no time profissional, enfim, tem muitas respostas que precisam ser feitas, né? Muitas respostas que precisam, tem muitas perguntas que precisam de respostas. Então nós vamos aguardar um pouco mais, mas o fato é, e o turbulento ambiente do Grêmio hoje em razão das demissões e obviamente da notícia do encerramento de um time e de um trabalho que de alguma maneira conseguiu colocar, por exemplo, o Bitelo no trabalho, né? O Bitelo é fruto da transição. Se não fosse a transição, o Bitelo não estaria no Grêmio. Então, são situações que a gente precisa tentar entender e a partir de agora também ter as respostas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.